Vamos direto ao tema, então, o tema que movimenta esta tarde na internet e também nas redes sociais. Jair Bolsonaro afirmou em entrevistas reafirmou em algumas entrevistas a possibilidade de indicar o juiz Sérgio Moro para uma cadeira no seu futuro Ministério da Justiça ou futuramente numa eventual cadeira também no Supremo Tribunal Federal, caso, aí é importante frisar que algum atual ministro, precisaria se aposentar. Mas vamos de cara ao primeiro ponto, Vera Magalhães. O Sérgio Moro soltou uma nota agora à tarde, dizendo que, olha, se confirmada o convite, será alvo de reflexão, será alvo de discussão. O que você achou da resposta de Sérgio Moro? Como diria você, Silvio Navarro, ai. Acho complicado, acho bastante complicado, porque eu acho que um juiz como o Sérgio Moro, que tem nas suas mãos a principal operação de combate à corrupção do país, ele é o coordenador da Lava Jato no seu berço, que é Curitiba, e também tem em torno de si a mitologia que se formou em torno do Sérgio Moro, quase comparável, quiçá maior, que aquela que existe em relação ao próprio Jair Bolsonaro, presidente da República eleito, não pode soltar uma nota dando margem a esse tipo de especulação. Ele tende a guardar em silêncio esse tipo de convite, se vier, e caso venha, aí ele tem de dizer sim ou não, pura e simplesmente. Em dizendo sim, ele tem de se afastar imediatamente dos casos que ele toca na Lava Jato. Em dizendo não, ele segue, toca o barco e permanece com aquela que tem sido a sua postura, dizer que não é político, que jamais vai se candidatar a um cargo político, etc, etc, que foi o que ele fez quando surgiram as especulações de que ele podia ser, inclusive, candidato à presidência da República. Ao dizer, quando vier o convite, eu vou analisar, ele está praticamente dizendo sim, né? Porque ele está dando uma margem ampla para que o Jair Bolsonaro concretize esse convite. E hoje o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, disse que o Bolsonaro vai telefonar para ele em algum momento. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, são convites de natureza bastante diversa, os dois que estão na mesa aí, para o Sérgio Moro analisar. Um deles é para ser subordinado ao Jair Bolsonaro, ministro de um governo que se elegeu, sobretudo, tendo como marca o antipetismo. Uma das razões principais da eleição do Jair Bolsonaro foi dele ter personificado o combate ao PT, a aversão ao PT. O Sérgio Moro é o juiz que ajudou de alguma maneira a desvendar o Petrolão, que condenou vários acusados no Petrolão, vários petistas, inclusive o Lula, que é o antípoda do Jair Bolsonaro. Ao flertar com essa possibilidade de assumir um posto no governo Jair Bolsonaro, ele dá margem a que siga a narrativa petista de que todo o combate feito pela Lava Jato teve motivações políticas. Isso não é bom. Isso não é bom para toda a operação. Com isso, ele coloca em xeque uma parte da operação exitosa, meritória, grande conquista, um acervo da população brasileira, que é a Lava Jato. O convite para o Supremo, esse eu acho que é de outra natureza. É um convite que todo operador do direito, todo juiz almeja. Você ser membro da mais alta corte de justiça do país. Esse convite se dá por meio de indicação do presidente da República. Essa é a maneira que a Constituição determina para que você chegue ao posto máximo da carreira de um juiz. Portanto, esse eu acho que é o sonho de todo e qualquer juiz, não há que se ter hipocrisia quanto a isso, e seria muito bom ter alguém da qualidade técnica e também da correção do Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Então, ao misturar as duas coisas no mesmo balaio, eu acho que ele também erra. São coisas diferentes e são coisas de naturezas bastante distintas. E, por fim, tem o lado do Jair Bolsonaro. Ao indicar alguém com o peso e o tamanho do Sérgio Moro, ele está indicando alguém que é passível de ser demitido num futuro, por exemplo, no caso de divergência entre o presidente e o seu ministro da Justiça, como houve já entre dezenas de ministros da Justiça de presidentes anteriores, não é alguém grande demais
para um posto em que a pessoa tem de ser demissível, como bem escreveu o Marcelo de Moraes hoje no BR-18, na linha do que eu iria escrever e ele publicou antes de mim. Então são algumas questões para a gente avaliar aqui. É isso, Andreasa, queria ouvi-lo também sobre a resposta do Moro. Uma coisa é se dizer que está honrado, a outra é dizer que vai refletir, né? E uma terceira é não falar nada, né? Ficar quieto, não se manifestar, que é o que se espera de um juiz envolvido, liderando uma operação tão importante quanto a Lava Jato, cujos impactos indiretos beneficiaram a eleição do Jair Bolsonaro. Flertar, porque é disso que se trata, com a possibilidade de ser ministro da Justiça, ou ministro do que quer que seja, do Jair Bolsonaro, é não apenas dar vazão, alimentar a narrativa golpista do PT, quanto jogar contra o histórico, o acervo do seu próprio trabalho. É negar a natureza do seu trabalho. É um erro. Errou o juiz Sérgio Moro a se manifestar dessa forma. E aí, vamos de fato para o convite em si. O Bolsonaro está no papel dele. Mas ser ministro da Justiça, ou o que quer que seja num governo Bolsonaro, significa abrir mão da magistratura. Ponto final. Tem que se desligar do judiciário, perdendo todos os benefícios, não são poucos, para se lançar a um cargo que é político. Não tem nada de jurídico. É ministro da Justiça, Ministério da Justiça, mas um cargo político importantíssimo na história da República Brasileira. Vale a pena, pensando individualmente na sua carreira, no seu futuro, da sua família? É evidente que não vale. Isso deixando de lado a fala anterior, relativa a Lava Jato e as narrativas contra ele e a sua própria biografia, aquilo que construiu até aqui. Já o convite para o Supremo, esse faz sentido. Como disse a Vera, esse faz todo sentido. É indicação do presidente da República, prerrogativa do presidente da República, mas não coloca o Sérgio Moro subordinado ao presidente. Ele vai para a mais alta corte de um outro poder, do Poder Judiciário. E se, no passado, presidentes da República, para citar o nome, Lula, indicou Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, por que não Bolsonaro indicar alguém com as qualidades do juiz Sérgio Moro? Essa segunda opção faz sentido, mas como para que o Sérgio Moro se torne ministro, alguém precisa se aposentar, então, portanto, o cargo que ele ocuparia está ocupado agora, também pega mal. Também pega mal flertar com essa possibilidade. Para mim ficou claro na nota dele que não deveria ter existido. Para mim ficou claro que ele prefere o Supremo. Então, se o Bolsonaro ligar para ele, quando o Bolsonaro ligar para ele, ele vai falar: olha, presidente, eu acho que pro meu perfil eu tenho mais o jeitão do Supremo. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. De resto, essa especulação lançada pelo Bolsonaro relativa ao Sérgio Moro no Ministério da Justiça diminui o Bebiano, que estava projetado para esse cargo. Algum método nessa fala há. Há uma disputa de poder, falaremos sobre isso hoje certamente, há uma disputa de poder ocorrendo agora nesse momento no processo de distribuição de poder na transição bolsonarista. Está todo mundo agindo. Onyx batendo cabeça com Paulo Guedes, que reagiu, Onyx trombando com Bebiano, que reagiu, e o Bolsonaro pontificando. Em algum momento vai ter que dar uma ordem unida aí. Ainda não deu, mas esse é outro assunto. Muito bem, vamos lá, Joel. Salvo engano, a próxima aposentadoria no Supremo é o Celso de Mello em 2020. 2020, teria que passar um aninho a mais ou na Lava Jato ou no Ministério da Justiça, né, Joel? Pois é, eu acho difícil que o Moro topasse o ministério enquanto tal, sozinho, porque isso significa abrir mão da carreira de juiz dele. Eu imagino que ele poderia topar o ministério se já tiver acertado que ele será indicado daí como ministro do Supremo em 2020, quando liberar a vaga. E provavelmente daí Moro topa. Agora, Moro, ao se dizer honrado com o convite do Bolsonaro, levanta a pergunta: se fosse um governo Haddad que fizesse esse aceno, será que Moro também se diria honrado com o convite?
O Sérgio Moro é um juiz que demonstrou imensa coragem, imensa correção, imenso rigor na aplicação da lei, aí da Operação Lava Jato, que foi assim um divisor de águas para o país, para as instituições e para o combate à corrupção no país. Agora, ele sempre se manteve com uma posição discreta com relação a mídias, evitou, na maioria das vezes, digamos, fazer política. Só que em algumas declarações dele, em alguns atos dele, acabou revelando também um certo posicionamento político, que é legítimo. Todo mundo tem posições políticas, inclusive os juízes, né? E o Sérgio Moro sempre se esforçou de separar muito as duas coisas, mas em algumas situações ficou claro. Por exemplo, e daí ele, numa situação em que ele chegou a misturar as duas coisas, na minha opinião, que foi no levantamento do sigilo da delação do Palocci a respeito do Lula, justo na semana do primeiro turno das eleições, demonstrou uma posição política que indica claramente ser antipetista. Tá? Então o Sérgio Moro tem esse posicionamento político, isso não detrai dele, mas não é de todo surpreendente que ele esteja agora honrado com o convite do Bolsonaro. Como ministro do STF, eu acho que o Sérgio Moro junta muitas qualidades importantes. Conhecimento profundo da lei, rigor na sua aplicação, ele seria lá no Supremo um defensor de uma interpretação da lei que combata mais a corrupção e os crimes, que vise a punir realmente aqueles que forem condenados. Problema histórico do Brasil, nós não conseguimos condenar direito os acusados e que cometeram corrupção. Sérgio Moro seria uma força para isso. E mais, o STF não deveria ser um órgão político, mas o fato é que hoje em dia ele está em tamanha exposição na mídia e cada um dos ministros tem uma relevância pessoal tão grande no debate público que o STF se transformou sim num órgão que também tem um papel político e precisa passar na pessoa dos seus ministros credibilidade para a população. E Sérgio Moro traz uma imensa credibilidade para a população, exceto para uma facção muito pequena de petistas radicais que vem a Lava Jato e o judiciário de maneira geral como conspirando contra o PT. Grande parte da população, o restante da população, enxerga no Sérgio Moro, aí sim, esse juiz, esse indivíduo que foi muito corajoso no processo e no combate à corrupção, que conseguiu prender figuras importantes envolvidas em esquemas, os maiores esquemas de corrupção da nossa história, responsável pela prisão do Lula, prisão justa, prisão que seguiu aí todos os ritos legais e também chancelada, evidentemente, pela segunda instância. Então, quer dizer, alguém que cumpre e que traz uma imensa credibilidade para o STF, além de todo o seu conhecimento, de sua coragem, do seu rigor na aplicação da lei e, digo eu, fora talvez um pequeno deslize ou outro, sua imparcialidade. Pois essa coisa que você falou dele liberar o sigilo do Palocci um pouco antes ali do primeiro turno, vamos lembrar, aí também soltou uma nota se congratulando ali com o Bolsonaro pela sua eleição, né? Ele dizia, encerradas as eleições, cabe congratular o presidente eleito, desejar que faça um bom governo, são importantes com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da administração pública, assim resgatando a confiança da população na classe política. É uma nota bastante política, né? Ele trata de reformas, ele trata de confiança da classe política, partindo do princípio que ela foi abalada de alguma maneira. Então já era o Moro se colocando no debate público de uma maneira bastante inusitada, né? A gente não viu todos os juízes soltando notas se congratulando com o Jair Bolsonaro. A mulher dele fez um post na época do Ele Não, no Instagram, contra o Ele Não. Então, tudo isso vai, de alguma maneira, associando a imagem do Sérgio Moro à do Jair Bolsonaro. Se o convite para a justiça não vier, seja por cálculo do Bolsonaro de que o Moro é grande demais para ocupar um posto subordinado a ele, seja para atender um outro aliado, ele vai ficar na Lava Jato já com uma isenção e uma credibilidade mais questionados por uma parcela que já não gosta dele. E se ele for para o Ministério, será que ele precisa pagar esse pedágio para ir para o Supremo? É um ano de pedágio para ir para o Supremo, é isso? Diga, Andreasa. Não, eu quero saber o seguinte, Vera. E o Magno Malta? Para que ministério que vai? Espero que não para o Supremo. E eu não tenho dúvida de que no STF, se acontecer de membros do governo Bolsonaro serem algum dia acusados ou envolvidos na corrupção, eu não tenho a menor dúvida que o Sérgio Moro será completamente imparcial. Claro. Isso ele nunca deu nenhuma margem de dúvida. Ele até se colocou politicamente, mas nunca deu margem de dúvida que, olha, chegou nele ali, você vai receber um julgamento rigoroso, sim, mas justo. Esse assunto ainda vai dar pano pra manga, viu? Diga, Andreasa. Tem o seguinte aí, falando sério agora.
São duas hipóteses colocadas para o Sérgio Moro. A terceira é ele não aceitar, tá? Mas vamos considerar... Ou o convite nem vir, né? Pode ter isso pois também. Pois é, mas eu acho que... o Bebiano está trabalhando para que não venha da justiça, isso eu posso te garantir. Mas vamos supor que o convite venha e o Moro aceite ser ministro da Justiça, o que é uma loucura para ele, Moro, né? Significa que a Lava Jato sofrerá um abalo, virará uma página importante, não sabemos se de possível reconstituição, o que seria ruim para o Bolsonaro, certo? A partir de 1º de janeiro de 2019. A segunda hipótese, aceitando essa vaga futura no Supremo em 2020, fica combinado também que a Lava Jato, com o Sérgio Moro, no seu modelo original, vai até ali. Então, em certo sentido, considerando essas hipóteses, o Sérgio Moro considera o fim do seu ciclo à frente da Lava Jato. E isso é muito importante.